Olá, pessoal! Esse é um vídeo que é a continuação, de certa forma, do vídeo que eu já lancei, que é o Uma Doutora Toma Chá. O link dele vai estar aqui na descrição. E lá a gente conversou de uma forma mais filosófica sobre o que representa o valor do P, o valor do alfa e como pensar em hipóteses quando a gente está falando de testes de hipóteses. Esse vídeo de agora é um vídeo que a gente vai falar disso de forma um pouco mais aplicada a testes estatísticos. Então, eu vou retomar esses conceitos, mas vou retomar aplicando isso num teste estatístico que é o teste T independente. Esse slide que vocês estão vendo aqui é o último slide do vídeo da doutora Toma Chá. Então, retomando algumas discussões que vão ser importantes, lá a gente falou sobre testes de hipóteses, que são testes nos quais a gente forma duas hipóteses e essas hipóteses têm que ser contradizendo uma outra. Então, em geral, a gente tem a hipótese nula, que é a hipótese de que não há efeito, de que nesse caso a senhora não sabia diferenciar as xícaras de chá, não tinha essa capacidade. E a gente tem a hipótese alternativa, que é a hipótese de que o efeito existe, os grupos são diferentes, ou nesse caso, que a senhora consegue diferenciar as xícaras. Se você não assistiu, então, resumindo, a discussão toda era se aquela senhora, a doutora Muriel, conseguiria diferenciar xícaras nas quais o chá foi colocado antes do leite, das xícaras nas quais o leite foi colocado antes do chá. E aí a proposta foi montar um experimento e dar a ela 8 xícaras com essas preparações de forma aleatória, mas de forma que tivesse sempre 4 xícaras com o chá antes e 4 xícaras com o chá depois. E aí, como isso é um modelo de probabilidade, a gente consegue calcular qual é a probabilidade dela identificar uma certa quantidade de xícaras, considerando que ela não tem essa capacidade de identificar as xícaras, ou seja, considerando que a hipótese nula é verdadeira. E matematicamente a gente consegue ver que a probabilidade de ela acertar 8 das 8 xícaras é 1 em 70, ou seja, 1,43%, enquanto que a probabilidade de ela acertar 6 ou mais xícaras é 16 em 70, ou seja, 22,86%. Essas probabilidades são um valor de P e representam, portanto, a probabilidade de se obter aquele resultado, aquela quantidade de xícaras acertadas, dado que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, dado que ela não consegue diferenciar essas xícaras. E aí, uma outra pergunta que eu te fiz foi: e você acreditaria nela se ela tivesse acertado 8 xícaras? Você acreditaria nela se ela tivesse acertado 6 xícaras? E provavelmente você respondeu que sim na 8 e que não nas 6 xícaras. E o que você fez foi criar na sua cabeça um critério do que você consideraria aceitável. E esse critério que você estabeleceu é o que a gente chama de valor de alfa ou nível de significância. Ele é um limite que a gente estabelece sempre a priori, antes, e ele define se a hipótese nula será ou não será rejeitada com base nesse valor de P. O que a gente vai fazer hoje é continuar então essa conversa e agora focar num teste estatístico que vai ser o teste T independente. O teste T para duas amostras independentes, também chamado de teste T de Student para amostras independentes, ele é um teste que permite comparar dois grupos, duas amostras. E o que a gente vai fazer com esse teste é comparar valores extraídos dessas duas amostras. Então, será que os valores, a média de valores da amostra A é diferente da média de valores da amostra B? Isso é o que o teste T independente vai nos dizer. Então, a gente usa o teste T independente sempre que a variável dependente é uma variável quantitativa, então, nesse caso, eu quero comparar valores, e quando a variável independente é uma variável qualitativa, categórica. Então, veja que eu tenho aqui uma situação em que eu tenho dois grupos
Esses dois grupos são a minha variável independente, eles são a variável que está dividindo as pessoas em duas categorias, ou você pertence ao grupo A ou você pertence ao grupo B, e eu estou coletando desses grupos diferentes valores, então variáveis numéricas, quantitativas. Como a gente também está trabalhando com variáveis quantitativas, faz sentido pensar em medidas resumo para variáveis quantitativas. Então, a gente vai acabar pensando em média e desvio padrão. E o que eu quero saber é se esses grupos são iguais ou se eles são diferentes. O teste T independente, ele é, portanto, o teste que a gente usa para comparar médias entre dois grupos independentes. E ele sempre vai ser usado quando eu tenho uma variável dependente numérica e ainda essa variável precisa apresentar distribuição normal, uma discussão que não fica para esse vídeo, fica para outros, mas tenha isso em mente. E ele precisa que a variável independente seja uma variável categórica com duas categorias, uma variável dicotômica. Na prática, o que a gente pensa é que a gente tem que ter dois grupos. Se eu tiver mais de dois grupos, o teste T independente já não vai funcionar. E a outra coisa importante é que os grupos precisam ser independentes. Por isso que eu estou o tempo todo falando que eu estou usando o teste T independente. O que significa os grupos serem independentes? Significa que os indivíduos que estão na amostra A não estão na amostra B, que os valores obtidos na amostra A não têm relação com os valores obtidos na amostra B. Isso é importante porque, dependendo do seu delineamento, não é isso que vai acontecer. Tanto é que existe um outro teste T, que é o teste T pareado, para quando os valores são dependentes. Então, por exemplo, você pegaria o mesmo grupo de pessoas e avaliaria antes e depois. Então, os valores obtidos antes e depois são valores que estão relacionados. Não é o nosso caso. Aqui estou pensando em pessoas diferentes. Então, a gente vai fazer um exemplo para a gente discutir o valor de P. E outra coisa muito importante que eu quero discutir nesse vídeo é se os testes são uni ou bicaudal. Então, essa é uma discussão para fazer aqui também. Então, imagine a seguinte situação. Eu quero saber se adolescentes com doença hepática gordurosa não alcoólica têm concentrações de LDL diferentes daquelas de adolescentes sem essa doença. Então, aqui eu estou falando de uma doença hepática gordurosa não alcoólica, mas na verdade não importa muito. O importante é olhar para essa questão e entender que eu estou comparando adolescentes com uma doença a adolescentes sem essa doença. Então, eu tenho dois grupos, e esses grupos são independentes, são formados por adolescentes independentes. E o que eu quero analisar desses dois grupos são as concentrações de LDL. A concentração de LDL vai ser uma variável quantitativa, em miligrama por decilitro. Então, eu tenho aqui variáveis numéricas que eu quero comparar. O teste T, portanto, vai ser adequado. Então, aqui agora eu tenho dois grupos, adolescentes com a doença e adolescentes sem a doença. A minha variável independente vai ser, portanto, esse grupo com ou sem a doença. E a variável dependente, a variável quantitativa, vão ser as concentrações de LDL em miligrama por decilitro. Além disso, eu consigo aqui estabelecer duas hipóteses. Se a minha preocupação é a comparação entre esses dois grupos, faz sentido a gente pensar nas médias dos valores desses dois grupos. Todos os testes vão comparar médias? Não, porque nem sempre a média é a medida mais adequada. Mas como a gente está falando de teste T, o teste T está pensando em médias. Então, a gente tem aqui duas possibilidades. Ou esses grupos são iguais ou eles não são iguais. Se eles forem iguais, então as médias de LDL dos dois grupos vão ser iguais. Então, a minha hipótese nula, que é sempre a de igualdade, a de ausência de efeito, ela vai me dizer que a média de LDL nos indivíduos com doença é igual à média de LDL nos indivíduos sem a doença. Já a hipótese alternativa tem que ser a hipótese que contraria a hipótese nula. Então, nesse caso, que a média de LDL nos indivíduos com a doença é diferente da média de LDL nos indivíduos sem a doença. Essas são as hipóteses desse teste T. A gente vai continuar falando
do teste T em cima dessas hipóteses, mas eu também gostaria de dizer uma outra coisa, que muitas vezes a hipótese que a gente pensa é um pouco diferente, mas continua sendo a mesma hipótese. Você pode, quando está pensando em teste T, pensar assim, como hipótese nula. O grupo não tem efeito sobre a média de LDL. Isso faz sentido, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é comparar os dois grupos. Se o grupo tiver efeito, as médias vão ser diferentes. Se o grupo não tiver efeito, as médias vão ser iguais. Então, você poderia pensar como hipótese nula que o grupo não tem efeito sobre os valores de LDL e como hipótese alternativa que o grupo tem efeito sobre os valores de LDL. Bom, então vamos começar a fazer as contas do teste T. Então, esse aqui vai ser um slide que eu realmente vou te mostrar as contas, mas isso é importante para você entender de onde esses valores que aparecem magicamente no SPSS ou no R, eles vêm, para você entender qual é a lógica por trás. Então, o que eu fiz foi plotar aqui duas colunas com os valores. Eu tenho aqui a coluna das pessoas sem doença hepática e das pessoas com doença hepática, e eu quero comparar esses grupos. Um bom jeito de comparar esses grupos é olhando para a média desses grupos. Então, eu poderia olhar a média do grupo sem doença e ver se essa média é parecida com a média do grupo com doença. É isso que o teste T está fazendo. Só que além da gente pensar só na média, é muito importante que a gente considere também o quanto esses valores variam em relação à média. Porque pode ser que as médias sejam diferentes quando a gente olha, mas os grupos variem tanto que eu não possa afirmar que os grupos são diferentes, né? Então, em geral, o que a gente precisa analisar são dois valores que são incluídos no teste T, que a gente vai ver já já, os valores de média e de desvio padrão. Então, nesse caso, veja que os adolescentes sem doença hepática têm uma média de 90,16 e com doença hepática 107,5. Olhando aqui, a gente pode pensar que com doença hepática o valor de LDL está maior. Mas é importante a gente pensar também um pouco na variação. Então, o desvio padrão é de 6,9 sem doença hepática e 107,5 com doença hepática. Uma variação razoável, né? Então, o que o teste T faz é analisar se essa diferença é significativa, considerando os valores de média e desvio. O teste T, na verdade, existem várias fórmulas para o teste T, porque existem fórmulas para quando os N's dos grupos são iguais, para quando os N's são diferentes, para quando as variações dos grupos, as variâncias são iguais e para quando as variâncias são diferentes. Essa fórmula que eu coloquei aqui é uma das mais usadas porque ela é mais abrangente, então eu posso usá-la quando eu tenho variâncias diferentes e quando eu tenho tamanhos amostrais diferentes. Então veja que o teste T calcula um valor de T. Esse valor de T, ele é dado pela diferença entre as médias, então no numerador eu tenho a média do grupo A menos a média do grupo B, e isso tudo fica dividido pela raiz quadrada do desvio padrão do A ao quadrado dividido pelo N de A, mais o desvio padrão de B ao quadrado dividido pelo N de B. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar essa conta. O que eu vou fazer é substituir os valores, lembrando que eu tinha 6 pessoas em cada grupo, então os N's vão ser igual a 6, e as médias, vou colocar aqui média do grupo A, 90,16, desvio padrão do grupo A, 6,9. Média do grupo B, 107,5, desvio padrão do grupo B, 10,76. Aliás, eu não expliquei como foi calculado esse desvio padrão e como foi calculada essa média. A média é calculada daquele jeito básico que você aprendeu na escola. E o desvio padrão, eu não vou entrar nesse nível de detalhe, porque eu acho que cabe fazer, de repente, um vídeo só para a gente falar sobre desvio padrão. Mas você consegue calcular isso na mão, ou você também consegue calcular o desvio padrão usando uma função do Excel. A desvipad calcula rapidinho para você. Lembrando que nesse caso você tem que usar a fórmula do desvio padrão amostral, que é um pouco diferente da do desvio padrão populacional. Então, vou substituir os valores da fórmula do teste T.
Então, veja que o que eu fiz foi colocar os valores aqui. Aí, vou elevar as coisas ao quadrado, fazer as subtrações, então, subtraí ali em cima, e embaixo eu fiz o ao quadrado e fiz a divisão, eu só estou fazendo a conta andar. E aí, no final, se a gente tirar a raiz dessa soma de 8 com 19, vai dar 5,23. E se a gente fizer essa divisão, isso tudo dá menos 3,31. Então, o resultado final aqui é um valor de t igual a 3,31. Ah, esse é meu valor de P? Não. Esse aqui é o valor de T, é o valor calculado para o teste. O teste T tem um valor de T calculado. A nova tem um valor de F calculado. O Qi quadrado tem um valor de Qi quadrado calculado. Em cada teste vai ter o seu valor do teste. Então, tem teste que vai ter o valor de W, o valor de U. São cálculos diferentes. E esses cálculos são usados para se obter o valor de P. Então, vamos lá que eu quero deixar isso claro para você. O que esse valor de T menos 3,31 significa? Esse é o valor a partir do qual a gente consegue obter o valor do P. Como? Lembra que existe a distribuição normal? Existem outras distribuições além da normal. E uma distribuição que existe é a distribuição T. Ou seja, ela é uma distribuição de probabilidade para todos os valores de T possíveis dentro desse universo. A distribuição T, ela tem um formatinho mais ou menos de sino, então ela é mais ou menos parecida com a normal. E o que esse valor de T calculado ele representa? Então, veja que a distribuição de T, ela é centralizada no zero, e ela tem, então, ela vai para um lado, para a direita ou para a esquerda. Se ela é centralizada no zero, então do zero para trás eu tenho valores negativos, do zero para frente, para a direita, eu tenho valores positivos. A distribuição T, ela me fornece a probabilidade de se obter aquele valor de T. Essa probabilidade, ela vai ser dada pela área sob a curva. Como isso aqui é uma curva mesmo, a gente consegue essa área sob a curva usando integral, usando cálculo. Por isso que antigamente o que se fazia era olhar tabelas com os valores de T e as áreas sob a curva já calculadas por alguém. Hoje em dia, é claro, o que a gente faz é usar ou uma função do Excel ou um software estatístico, uma coisa muito mais prática. Mas se você está aí fazendo um curso de graduação, é possível que seu professor te faça usar a tabela para você entender a lógica por trás. Então, nesse caso, vamos pensar o seguinte: se a distribuição T, a área sob a curva dela, me dá a probabilidade de obter aquele determinado valor de T, se eu pensar na distribuição como um todo, a área sob a curva dela tem que ser 100%. Porque se eu pegar a área sob a curva da distribuição inteira, eu estou pensando na probabilidade de se obter qualquer um dos valores. E a probabilidade de se obter qualquer um dos valores, todos os valores de t, vai ser 100%. Nesse caso, como o nosso valor é o menos 3,31, eu vou colocar ele aqui na distribuição t, e ele vai estar do zero em direção à esquerda, porque ele é negativo. E aí, com esse valor, eu consigo calcular o valor de P, a probabilidade de eu ter obtido esse valor. Essa probabilidade vai ser dada pela área sob a curva do menos 3,31 em direção ao extremo mais próximo. Então, essa área sob a curva. Isso vai ser o valor de P. Outra coisa importante, antes da gente continuar analisando qual é esse valor de P, o que ele significa, como interpretar, tudo isso a gente vai discutir, é entender que a distribuição T, ela é uma curva que não tem um formato fixo. O formato dessa curva da distribuição de T, ela depende dos graus de liberdade. Grau de liberdade é um conceito meio complexo que eu quero discutir, mas definitivamente não nesse vídeo, quero fazer um vídeo só para isso. Então, o que eu preciso que você entenda aqui é que o grau de liberdade, ele é dito como a quantidade de parâmetros que ainda estão livres para serem estimados.
E essa quantidade de parâmetros livres para serem estimados é algo que vai depender da quantidade de valores que eu tinha para calcular esse t. Então, nesse caso, ele vai depender do n, da quantidade de valores que tinha lá nos dois grupos. Para o teste T, o grau de liberdade é dado pelo n total menos 2. Então, nesse caso, lembra que eu tinha dois grupos? Eu tinha o grupo com doença, que tinha 6 pessoas, o grupo sem doença, que tinha 6 pessoas. No total, eu tinha 12 pessoas, 12 valores. O grau de liberdade vai ser isso menos 2. Menos 2 porque eu estou considerando que eu tive que calcular um parâmetro para o grupo A, um parâmetro para o grupo B. Então, calculei dois parâmetros. Então, meu grau de liberdade vai ser o 12, o n total, menos 2, vai ser 10. Dependendo do grau de liberdade, a curva fica no formato um pouco diferente. Então, veja, a amarela aqui nesse desenho, ela é a curva com um único grau de liberdade. Veja que ela está mais achatadinha e que as pontas dessa curva estão mais altas, estão mais infladas. O 2, ela já está um pouquinho mais compridinha, o grau de liberdade 2, que é a curva roxa. E a ponta está um pouquinho menos gordinha, né? Um pouquinho mais achatadinha. O 5 já está mais elevada ainda a ponta e as extremidades já estão mais achatadas. E para graus de liberdade muito grandes, que aí está representado o infinito, a gente tem uma curva com as extremidades bem achatadas e ela bem mais levantadinha. E na verdade, para graus de liberdade grandes, acima de 30, a gente tem uma curva que já fica no formato da normal, ela já se aproxima do formato da curva normal. Por que eu estou te falando isso? Para você entender que esse valor de P, ele é a área sobre a curva. Só que, como essa curva muda dependendo da quantidade de graus de liberdade que eu tenho, esse valor de P, ele vai depender do grau de liberdade dessa curva. Então, nesse caso, a gente tem um grau de liberdade 10, a gente vai calcular o valor de P considerando a distribuição T, a distribuição que os valores de T apresentam, em um grau de liberdade 10. É por isso também que toda vez que você reporta o valor de T, o valor de P, quando você vai contar o que você obteve num teste estatístico, você é obrigado a colocar os graus de liberdade e o valor de T e o valor de P, porque são três informações que estão intimamente associadas. Sem uma delas, você não consegue obter a outra. O que eu fiz aqui foi pegar esse valor de T e colocar esse valor de T numa função do Excel que me dá o valor de P. E aí eu falei, então, que eu queria o valor de P para uma distribuição T que tivesse 10 graus de liberdade. E ele me disse que o valor de P é 0,00394. Portanto, a área sob a curva aqui é 0,00394. Ok, mas o que é que esse valor de P significa? Como interpretar esse valor de P? Então, nesse caso, o valor de P, ele vai representar a probabilidade de eu ter obtido esse valor de T ou um valor de T ainda mais extremo, ou seja, mais negativo, já que o meu é negativo, dado que a hipótese nula é verdadeira. Vamos voltar lá. Qual que era a hipótese nula? A hipótese nula era que os grupos fossem iguais, certo? Que o grupo com doença tivesse um valor de LDL igual ao grupo sem a doença. Então, esse valor de P, ele está indicando para mim a probabilidade de eu ter obtido essa diferença, esse valor de T, dado que a hipótese nula é verdadeira, dado que, na verdade, os meus grupos são iguais, que não existe diferença entre eles. Então, o valor de T, se a gente lembrar, o começo da fórmula dele, ele está fazendo uma diferença entre médias, certo? Ele faz lá, no numerador, a média do A menos a média do B. Então, o que a gente tem, esse valor de P, o que ele realmente significa é a probabilidade de eu ter encontrado essa diferença, dado que os grupos não são diferentes, certo?
Outra coisa muito importante da gente discutir, que eu quero discutir no vídeo 3 sobre valor de P, que é um vídeo que eu quero fazer sobre falácias do valor de P, é que o P me dá a probabilidade de ter obtido esses dados, ou seja, a probabilidade de eu ter obtido esse valor de T, dado que a hipótese nula é verdadeira. Ou seja, dado que a diferença entre os grupos não existe. Isso é uma coisa que a gente confunde muito, porque muitas vezes o valor de P ele é interpretado como a probabilidade da hipótese nula ser verdadeira, dado que eu tenho aquela diferença. Percebeu o que eu fiz? Eu inverti a frase. E pode parecer na nossa cabeça que a gente está falando da mesma coisa, mas essa é uma probabilidade condicional. A gente não pode simplesmente inverter a frase. Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo de um artigo muito legal, na verdade, uma série de artigos de pesquisadoras portuguesas. Os artigos são sobre tamanho de efeito, mas elas deram esse exemplo, eu achei sensacional, para mostrar como não dá para a gente simplesmente inverter o raciocínio da probabilidade. Então vamos lá. O exemplo era assim: os artigos sobre o tamanho de efeito eles são em português, né? Então elas falam que uma coisa é a probabilidade de você falar português dado que você está lendo aquele artigo. A probabilidade nesse caso vai ser perto de 100%, certo? Porque afinal de contas o artigo está escrito em português. Então, a probabilidade de eu falar português dado que estou lendo aquele artigo é muito alta. Agora, qual é a probabilidade de eu estar lendo aquele artigo dado que eu falo português? Uma probabilidade baixíssima, certo? Quantas pessoas que falam português estão interessadas em tamanho de efeito e encontraram aquele artigo sobre tamanho de efeito? Dá para entender que estamos falando de probabilidades muito diferentes? É isso que a gente acaba pensando errado quando a gente pensa em valor de P. Então, o valor de P, ele é minha probabilidade de ter encontrado essa diferença entre médias, dado que a diferença não existe, dado que a hipótese nula é verdadeira. É isso que ele está me mostrando. Ele não é a probabilidade dos grupos serem iguais, dado que eu tenho aquela diferença. Não é o contrário. Ele não me dá a probabilidade da hipótese nula estar certa. Ok? Vamos continuar discutindo isso mais a fundo em vídeos futuros, mas já fique com isso em mente. Então, ele é simplesmente a probabilidade de eu ter obtido um valor como esse ou mais extremo, dado que os grupos são iguais. Mas ok, a pergunta que você realmente quer fazer é: com esse valor de P, você vai rejeitar ou não vai rejeitar a hipótese nula? Bom, depende. Depende de duas coisas. Qual é o nível de significância que você está adotando nesse experimento? E outra coisa, esse teste que você está fazendo, você quer que ele seja unicaudal ou bicaudal? Vamos primeiro pensar no nível de significância. Como eu falei no vídeo anterior e falei no começo desse vídeo, o nível de significância alfa, ele é um limite que a gente estabelece a priori para rejeitar ou não a hipótese nula, com base no valor de P. Então, ele é um critério pré-estabelecido do que você vai considerar como ponto de corte para o valor de P. Lembra lá a história da senhora tomando chá? Você provavelmente achou que se a probabilidade fosse 20% dela ter acertado, mesmo sem saber diferenciar as xícaras, você não ia acreditar nela. Mas se a probabilidade fosse 1%, você ia. Então você estabeleceu aí um critério, um limite na sua cabeça. O nível de significância é isso, é esse critério. É muito importante que ele seja definido antes do experimento começar, porque senão, é claro, você vai estar muito mais vulnerável a manipulações do dado. Existe uma convenção de usar um nível de significância 5% para a maior parte das áreas biológicas, humanas e até acho que algumas exatas. Mas lembrando que isso é uma convenção, não existe uma super validade, não existe. É realmente uma convenção. Não é que 5% é muito melhor do que 4% ou que 3% ou que 6%. Vamos discutir isso também lá na aula de falácias.
E esse nível de significância alfa é o que vai nortear essa rejeição da hipótese nula. Se o valor de P for superior a esse alfa, esse limite pré-estabelecido, a gente aceita a hipótese nula. Se o valor de P for menor ou igual ao alfa, a gente rejeita a hipótese nula. Então, a gente ainda tem que pensar se o teste é uni ou bicaudal, mas vamos ignorar temporariamente esse problema. Pensando só aqui no nível de significância alfa e no valor de P que a gente obteve, eu tenho aqui um valor de P de 0,0039. Nesse caso, veja que meu valor de P é menor que o 0,05. Portanto, nesse cenário, eu rejeitaria a hipótese nula. Eu consideraria, portanto, a hipótese alternativa, a hipótese de que existem diferenças entre os grupos. A segunda preocupação que a gente tem que ter é se o teste é unicaudal ou bicaudal. Então, vamos lá. Qual é a lógica dessa coisa do unicaudal bicaudal? A hipótese nula de um teste como o teste T vai ser sempre a mesma, que a média de um grupo é igual à média do outro grupo. Chamei aqui de A e B, você pode ver essa hipótese escrita como grupo 1, grupo 2, não importa. Então, a média do grupo A é igual à média do grupo B. Porém, a gente tem algumas opções quando a gente pensa em hipóteses alternativas. A hipótese alternativa mais comum e que eu particularmente considero muito mais recomendada, vamos falar sobre isso, é que a média do grupo A seja diferente da média do grupo B. Então, veja que eu estou negando aquela hipótese nula, trocando a igualdade por uma diferença. Outras opções seriam estabelecer uma direção para essa diferença. Então, ao invés de colocar como hipótese alternativa que existe diferença entre os grupos e aí não me comprometer quem é maior, quem é menor, eu posso criar uma hipótese que já coloque esse sinal, essa direção. Então, eu falo, olha, a média do grupo A é maior que a média do grupo B. Ou a média do grupo A é menor que a média do grupo B. Nesse caso, eu estabeleci uma direção. Lembrando que o teste T, ele começa com a subtração das médias, certo? Então, o numerador dele é a média do A menos a média do B. O sinal do T vai depender dessas médias. Então, se a média do grupo A for maior que a média do grupo B, o valor de T vai ficar positivo, certo? Porque eu estou subtraindo algo menor. Se a média do grupo A for menor que a média do grupo B, o grupo B tiver uma média maior, o valor de T vai ser negativo. Então, essa primeira hipótese que assume diferença, ela não está se importando, ela está assumindo que o valor de T pode ser tanto positivo quanto negativo, não está se comprometendo. A hipótese que acredita que a média do grupo A é maior que a média do grupo B, ela está assumindo que eu vou ter um valor de T positivo. E a hipótese que está me dizendo que a média do grupo B é maior que a média do grupo A, assume um valor de T negativo. Essa hipótese da diferença, que tanto faz se é positivo ou negativo, ela é o que a gente chama de bicaudal, porque ela está procurando diferenças em qualquer uma das duas caudas, das duas extremidades da distribuição T. Enquanto que as outras duas são unicaudal, elas estão preocupadas exclusivamente com uma das caudas. Vamos ver isso melhor, porque eu estou falando aqui cauda, distribuição, então vamos ver isso melhor. Então, voltando aqui para essa distribuição T. Se eu assumir que, como hipótese alternativa, que a média do grupo A é maior que a média do grupo B, então eu estou assumindo que meus valores de T vão ser positivos, todos. E, portanto, eu estou me preocupando apenas com a cauda direita, com a extremidade que está à direita. Se eu estiver assumindo que a média do grupo A é menor que a média do grupo B, então o valor de T vai ser negativo e a probabilidade com a qual eu estou me preocupando vai ser uma probabilidade que vai estar sempre à esquerda. Então, eu só estou pensando em valores de P à esquerda. Se eu criar essa hipótese de que a média do grupo A é diferente da média do grupo B, então, nessa minha hipótese, eu estou considerando tanto valores de T
à direita quanto valores de t à esquerda. Eu estou assumindo que essas diferenças podem aparecer em qualquer uma das extremidades, em qualquer uma das caudas da distribuição. Por isso que a distribuição que eu estou falando de um teste bicaudal. Isso vai impactar na análise do resultado? Sim. Por quê? Porque uma coisa é eu estabelecer um alfa 5%, considerando que a diferença pode estar só de um lado. Nesse caso, meu alfa vai continuar sendo 5%. Seja ele para a direita ou para a esquerda. Outra coisa é eu pensar num alfa de 5%, porém, assumir que essa diferença pode estar em qualquer uma das caudas, em qualquer uma das extremidades. Portanto, quando a gente pensa nesse alfa de 5%, essa probabilidade limite de 5%, ela não está considerando só a área sob a curva em um dos lados, e sim a área sob a curva dos dois lados. Então, é como se esse alfa 5% ele tivesse dividido e eu tivesse em cada canto considerando o limite, o nível de significância da metade disso, de 0,025. Então, a gente teria, na verdade, quando a gente faz um teste bicaudal, que usar na nossa cabeça como limite metade do nível de significância que a gente está, na verdade, pensando. Para isso ficar menos confuso, o que em geral se pensa? Então, a gente, voltando naquele nosso exemplo, se a gente vai rejeitar ou não vai rejeitar a hipótese nula, eu vou considerar que meu teste é bicaudal. Considerar que teste é bicaudal é a melhor das alternativas. É muito difícil você ter um embasamento teórico sólido o suficiente para você apostar em uma das hipóteses unicaudais. Então, o mais garantido que você vai ver em quase todas as situações é que os testes usados são bicaudais. Inclusive, você pode reparar que qualquer artigo que você leia vai estar escrito ali na análise estatística que foi considerado um nível de significância bicaudal de 5%. Quando eu falo esse bicaudal é para deixar bem claro que esse teste foi feito considerando-se que a hipótese alternativa é uma hipótese de diferença e não de maior ou menor. Então, eu vou continuar esse teste fazendo isso, considerando que a hipótese alternativa, nesse caso, é uma hipótese bicaudal. Os valores que a gente obteve no nosso exemplo foram o valor de t menos 3,31, o valor de p de 0,00394, e eu quero estabelecer um alfa bicaudal de 5%. Antes da gente analisar o valor de P e comparar ele com o valor de alfa, eu preciso levar em consideração que esse é um teste bicaudal. O teste bicaudal, eu na verdade teria que comparar o valor de P com o valor de alfa dividido pela metade. Como isso ia ser um pouco confuso, o padrão, na verdade, é pegar esse valor de P e multiplicar por 2, ao invés de dividir o alfa. Então, o que a gente faz é usar o dobro desse valor de P. Então, peguei esse valor, multipliquei por 2, vai dar 0,00788. Então, esse valor é o valor de P bicaudal, e agora ele pode ser comparado com o alfa de 5%, com o alfa 0,05. Nesse caso, então, veja que o valor de P ficou menor do que o valor de alfa, e, portanto, quando o valor de P é menor que o valor de alfa, a gente rejeita a hipótese nula e a gente aceita a hipótese alternativa. Então, nesse caso, vou considerar que a média do grupo A é diferente da média do grupo B e que, portanto, os adolescentes com doença hepática têm valores de LDL diferentes dos adolescentes sem doença hepática. Outra coisa que eu fiz para você acreditar em mim, caso você não esteja acreditando totalmente, eu peguei esses mesmos dados, rodei no SPSS. Então, veja que ele me dá aqui uma tabelinha com as médias e desvios, a Mean and Standard Deviation, e ele me dá aqui na parte de baixo os valores de T. Ele dá, na verdade, dois valores de P, porque ele faz um teste tanto para variâncias homogêneas quanto para variâncias heterogêneas, que é um teste com a correção de Welch.
Eu explico isso para você com mais detalhes nas aulas práticas, então tanto a de SPSS quanto a de R, as aulas de teste T. Nesse caso, vamos ignorar isso. Eu quero que a gente olhe só para a primeira parte, que é a linha correspondente ao teste para variâncias iguais, que é o nosso caso. Então, veja aqui o que ele me fornece aqui. Ele fornece o valor de t, viu que deu menos 3,31, igualzinho que a gente calculou. Ele fornece o df, que é o grau de liberdade. Lembra que eu te expliquei que isso é importante para o cálculo do p. E esse grau de liberdade igual a 10 é o que a gente já tinha calculado, porque é o n total menos 2. Ele me dá na terceira coluna aí destacada o sig, e veja que ele escreve assim, sig two-tailed. O que ele está dizendo com isso? Que esse é o P bicaudal. Portanto, esse é o P caso sua hipótese alternativa seja uma hipótese bicaudal. Veja que deu aí 0,008. É igual ao meu, né? O meu deu 0,0078. Ele só arredondou aí para 3 casas, mas está idêntico. Portanto, é esse o valor que eu vou comparar com o meu alfa, né? Com o valor de 5%. E aí ele me dá outras coisas, como a média das diferenças entre os grupos, o erro padrão da diferença e o intervalo de confiança para essa diferença. Outra coisa, então, que eu quero que você repare é que, por padrão, os softwares estatísticos soltam o valor de P bicaudal, já considerando que a tua hipótese alternativa é uma hipótese bicaudal. Se você estiver usando uma hipótese unicaudal, o que você tem que fazer é pegar esse valor de P que o software libera e dividir por 2. Então, nesse caso aí, ia ser lá o 0,004, que estava bem perto do 0,039, né, que eu tinha calculado. O que não dá é para escolher usar um P unicaudal depois. Então, sei lá, por exemplo, aqui ainda deu bem abaixo do meu nível de significância. Vamos imaginar que ao invés de dar 0,008, tivesse dado 0,08. Isso, pelo meu nível de significância, já não daria, certo? Já estaria acima do nível de significância, do 0,05. O que a pessoa pode fazer seria pensar, não, então agora eu quero transformar num unicaudal, vou dividir o valor de P por 2, vai dar 0,04, então beleza, tá abaixo do 0,05, felicidade. O problema disso, é claro, é que é antiético, é errado e é manipulação de resultado. Então, usar a hipótese alternativa unicaudal também é uma coisa que não se deve ser feito assim levianamente. Você precisa ter um embasamento teórico muito sólido, porque usar a hipótese unicaudal favorece o aparecimento de algumas diferenças. Então, isso pode ser usado para o mal, né? E aí, no final, bom, o que a gente faria aqui seria descrever os resultados, né? Então, nesse caso, o teste T para amostras independentes mostrou que os grupos com e sem doença hepática gordurosa não alcoólica apresentam concentrações distintas de LDL. E aí, pode ver que quando você tem que reportar, você reporta tudo isso, o valor de T, o grau de liberdade, veja que está ali subscrito 10, o valor de T, que é o menos 3,31, e o valor de P. E aí a gente ainda faz sempre um comentário de qual é maior, porque como eu estou usando um bicaudal, a diferença pode ter aparecido em qualquer um dos sentidos, né? Então, o grupo com doença hepática gordurosa não alcoólica apresenta, em média, valores de LDL superiores ao grupo sem doença. Bom, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo para vocês. Eu espero que tenha ficado claro. São alguns dos conceitos mais difíceis de entender de estatística, então eu quero continuar essa conversa. E comenta, me conta se essa série teórica está te ajudando, se você quer realmente esse vídeo sobre falácias do valor de P. E lembrando que se você gosta do conteúdo que é produzido aqui, por favor, o jeito de valorizar meu trabalho é curtindo os vídeos, se inscrevendo no canal. Então, muito obrigada e até a próxima.